Fala corintiano, fala corintiana, tudo bem? Imagino que uma tarde de domingo aí difícil, né? Mas vamos falar um pouquinho de Corinthians. Bom, vocês já devem ter visto aí como o Timão perdeu em casa em São Paulo por 3-1 para o Flamengo. Um jogo bem difícil, né? Que a gente até esperava goleada, um resultado mais feio. Dentro de campo, o jogo foi difícil, foi ruim de assistir para o corintiano e eu queria comentar um pouquinho dele sobre aqui. Bom, não vou entrar tanto nos méritos do jogo, porque eu perdi bastante coisa. Afinal, eu estava na estrada e a internet meio inconstante, mas eu consegui ver bastante coisa no primeiro tempo que já me elucidou bastante a opinião sobre esse time do Corinthians. E eu quero dizer principalmente o que eu achei de errado num todo. O primeiro, claro, não deixa de ser a crítica à diretoria. O time do Corinthians gastou mal durante muitos anos, investindo em jogadores fracos, gastando bastante dinheiro com o clube social, que é um problema que eu falo há tempos aqui, e conseguiu juntar esse elenco difícil. Um elenco que falta forças para brigar diretamente com os principais times do Brasil. A gente viu no segundo tempo a substituição do Flamengo, tirando o Bruno Henrique e colocando o Pedro. Eles têm o Vitinho, que não foi tão bem, mas é um reserva de luxo. Outros jogadores ali que, enfim, estruturam um time bem melhor para a equipe do Flamengo. Então o Corinthians não tem um elenco tão talentoso para poder brigar em cima. A chegada de Renato Augusto e Juliano pode ajudar um pouco nesse setor. Ainda mais se vier o Roger Guedes ou qualquer um outro atacante, o Corinthians pode fortalecer o seu elenco. Mas essas derrotas constantes é sinal de um elenco fraco. O segundo ponto que eu queria falar é o Silvinho. Na minha visão, ele mostrou a incapacidade ainda de dirigir o Corinthians. O time entrou da mesma maneira que o jogo contra a equipe do Cuiabá, enfrentando um adversário completamente diferente. No segundo tempo, já no finalzinho do jogo, quando o Corinthians conseguiu impor um ritmo mais à frente, já na base do tudo ou nada, até conseguiu marcar o primeiro gol e assustar o time do Flamengo, o que deixou claro uma coisa óbvia. O Flamengo é muito forte quando tem a posse da bola. O Corinthians entrou em campo completamente recuado e deu todo o campo que o Flamengo precisava para jogar. Você via ali no Ilharão e na defesa do Flamengo que em vários momentos eles até tentaram dar uma entregada, mas o Corinthians ficou muito recuado, não marcou em cima e pouquíssimo agrediu o Flamengo. E quando você dá uma posse de bola para um time bem qualificado como foram os rubro-negros e tenta só se defender, uma hora eles vão achar o espaço. Como acharam 3 vezes para marcar gol e mais uns ali que eles perderam que poderia ter marcado, sobretudo aquele lance bizonho com o Bruno Henrique. Mas o Silvinho, quando ele mostra nenhuma variação tática, ele escancara que não consegue jogar de outra maneira do que aquela que ele está pensando. E pior ainda, aquela que ele está pensando não funciona. Então eu só consigo enxergar um técnico sem repertório. Não é apenas o elenco, mas é o time do um treinador que não consegue fazer o máximo com o mínimo que tem. Outra questão é dos jogadores. Sim, claro, ninguém colocou uma arma na cabeça e pediu para assinar com o Corinthians, mas tem jogadores naquele time que poderia ter ido melhor sim, não só nesse jogo, e tá devendo bastante. O Fagner, na minha visão, foi mal no jogo de hoje. O Fábio Santos, muito mal, já vem ali há tempos. O Cantillo, que eu já falei que é um jogador que não me agrada. O Rony poderia ter entregado mais. O Jô teve uma atuação muito abaixo. Outros jogadores que a gente esperava mais, como o Arauz, como o Luan, que mal entram no time do Corinthians. Então, os jogadores... um técnico limitado e jogadores limitados que não conseguem ir além daquela mínima função que o treinador pede em campo. Parece que cada um faz o seu ali no seu quadradinho e não consegue sair para criar. Enfim, um Corinthians muito errado, um Corinthians com problemas de criação, com problemas de segurar uma equipe mais forte e que mostra que não deve brigar, mesmo com as chegadas de reforços, por nada mais do que uma vaga improvável para Libertadores. Não sei. E também mais um time, né, dos 12 grandes do Brasil que o Corinthians não ganha. Vem aí vencendo só as equipes
mais abaixo nas prateleiras do futebol brasileiro. E você, o que acha que tem de errado no Corinthians? Deixe os comentários aqui embaixo, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o conteúdo com seus amigos, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo e vai Corinthians!